Oi, então, eu falei que ia fazer um vídeo de Daniel, né? Ele tem alguma coisa tem a ver com o propósito da criação. Adão e Eva, quando eles foram criados, Deus deu o poder e o domínio sobre todas as coisas na terra para eles, os animais, as plantas, tudo, né? E isso é só uma forma de mostrar que os reinos, por pior que sejam, seja como for, bom, honesto, desonesto, ladrão, todos os reinos foram instituídos por Deus. Assim como a gente vê quando Jesus Cristo ia ser crucificado, ele foi entrevistado por Pilatos, e Pilatos falou para ele: olha, você sabe muito bem que eu tenho poder para te condenar ou te absolver. E o que Jesus Cristo respondeu? Nenhum poder te seria dado se não fosse de cima, do alto. Então, todos os reinos, e cada um no seu devido tempo, vai ser cobrado por Deus pelo que fez. Então, aqui o que acontece em Daniel, eles foram. Babilônia era. O rei de Babilônia era o Nabucodonosor, e ele invadiu Jerusalém. E quando eles invadiam um lugar, assim como Jonas lá no povo hebreu, eles, que era a Síria que tinha invadido, eles levavam os líderes, aí deixavam o povo desnorteado. O povo ficava sem líder e não sabiam o que fazer, né? Então o que aconteceu? Levaram os principais líderes ali de Jerusalém, e Daniel era um deles. E Daniel, ele ficou preso. Com o tempo, alguns eles autorizaram a voltar para reconstruir o templo de Jerusalém. Só que Daniel ficou preso o tempo todo do cativeiro, que foram 70 anos Daniel ficou na Babilônia. Mas ele começou a interpretar alguns sonhos e ele foi privilegiado pelo rei. Até ele recebia comidas especiais, iguarias e vinho e tudo mais. Só que ele falou que não queria participar disso, ele não aceitou. Ele falou: me dê só salada e eu vou comer só coisas saudáveis, e depois de uns dias você vem ver como é que tá a minha aparência, para ver se eu posso continuar assim. Ele falou com o cara que levava comida, né? E existe uma lei que chama-se palavra de sabedoria, que é aquela que quando você é saudável, você tá com um espírito melhor e mais em sintonia com Deus. Então Daniel, ele interpretava sonhos porque ele estava em sintonia com Deus, que ele cumpria essa palavra. Ele não bebia e tudo mais que o rei mandava. E aí o rei teve um sonho uma noite, e o que ele falou? Eu quero que os magos aqui adivinhem o que eu sonhei e me interpretem o sonho. É muita coisa, né? Os magos, para ganhar tempo. Mas como é que é? O que você sonhou? Aí ele falava: não, você tem que adivinhar o que eu sonhei. Isso está em Daniel 2. Você tem que adivinhar o que eu sonhei e interpretar. Se ninguém adivinhar, vai mandar matar todo mundo. E mandou matar todos os magos. Aí já aproveitou e falou: vai e mata o Daniel lá na cadeia também, que ele estava com os amigos dele, que era Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles três que foram jogados na fornalha e não se queimaram. Daniel sempre foi protegido por Deus, quando ele estava na cova dos leões também, né? O leão não comeu ele. E aí Daniel ficou sabendo um dia antes disso, e ele falou: olha, que era o guarda lá da cadeia, falou: dá um tempo, até amanhã, e a gente interpreta esse sonho. Aí eles se reuniram, fizeram oração a Deus, e no outro dia ele falou: eu sei o sonho, me leva na presença do rei. E aí ele chegou no rei e falou: rei, eu sei. O rei falou: então fala o que eu sonhei. Aí ele falou. E daí ele tá no Daniel 2, 31, 35. Ele fala assim: tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. Ele tinha visto uma estátua. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, seu peito e seus braços eram de prata, seu ventre e suas coxas eram de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso? Ó, isso é interessante agora. Enquanto uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, o qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, bronze, a prata, ouro, as quais fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento as levou, e não mais se achou lugar para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. O que ele está falando aí? Ele sonhou com essa estátua, e essa estátua representava os reinos da terra, cada um pelo seu poder, um de ouro, de barro, mas tinha uma pedra cortada sem mãos da montanha,
que derrubou todos esses reinos e encheu toda a terra. E os reinos não se viu mais naquele lugar. E aí o que acontece? Ela representava os reinos. Eu vou ler aqui uma interpretação aqui, ó. A história atesta que o rei Nabucodonosor foi o cabeça de ouro, que era o mais poderoso reino. Os medas e persas eram o reino inferior, a Babilônia. Foram os braços e peitos de prata. O reino macedônio de Alexandre o Grande foi o ventre e as coxas de cobre. O império romano dos Cesares, as pernas de ferro. Pois observai que mais tarde o reino e o império de Roma se dividiu. A sede do governo era em parte de Roma e o governo de outra estava sediado em Constantinopla. Assim sendo, as duas grandes partes representavam as pernas de ferro. Finalmente, o Império Romano dividiu-se em reinos menores, representados pelos dedos dos pés de ferro e de barro. Os dedos dos pés, governos mais modernos, nascidos do reino de ferro, era o Império Romano. Depois, esse se estendeu pela sua força, representado pelos 10 dedos dos pés. Os reinos que seriam parcialmente fortes e parcialmente fracos, eles não teriam a força das pernas de ferro misturados como estavam no barro, indicando ao mesmo tempo força e fraqueza. Então tá bom, isso eram os reinos que ele viu. E aí, esses reinos que ele viu foram os que já aconteceram, porém são os reinos da Europa. Então o que acontece? Eles vão ser, tipo assim, existe aquela de um reino dominar o outro, né? Sempre existiu, como eu falei, né? Eu tô tentando resumir ao máximo aqui. E vai chegar uma hora em que vai ter reino grande governando tudo e apenas pequenos reinos na terra, entendeu? Isso ele quis dizer para o final dos tempos também. Tem algumas coisas que explicam um pouco melhor, mas eu não podia abranger demais. E aí o que acontece? Isso está se referindo a nós agora. Então, em pouco tempo vai ter um reino grande dividindo, coordenando todo mundo, e alguns reinos pequenos aí, tipo, não tem problema, pode ter o seu reino aí, mas vai ser sob minha jurisdição, né? A gente vai ter um reino grande aí governando todo mundo em pouco tempo. E aí o que acontece? Em Daniel 2, 44, 45, ele fala assim: mas nos dias desses reis, que é esses reinos aqui, né? Que vai ter daqui uns dias, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Então o Deus sempre deu os reinos, os poderes ao povo. Só que ele vai instituir um reino que não vai ser dado a nenhum povo. E ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e ele mesmo subsistirá para sempre. E daí ele está falando aqui, ó, da mesma maneira que viste que o monte foi cortado, que do monte foi cortado uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o barro, o bronze, o ferro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber que ao rei que o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Tá, isso estava escrito na Bíblia. Mas o que acontece é o seguinte. O que seria uma pedra cortada do monte? Um monte sempre representa a casa de Deus. A pedra significa algo sólido. Uma pedra cortada do monte que rolaria e encheria toda a terra. Quanto mais ela anda, mais ela cresce. É uma coisa sólida. E esses reinos serão todos esmiuçados. Então, Deus, assim que esse reino estiver estabelecido mundialmente, o Deus do céu vai instituir o reino dele. Mas sobre a instituição do reino dele, é um assunto assim, eu não quero entrar em detalhes agora sobre isso, mas é um reino de poder. E não vai ser dado a nenhum homem esse reino, porque vai estar sob o controle dele. Porém, as pessoas que estiverem no reino de Deus nessa ocasião, ninguém sabe o tempo, mas está muito próximo, muito, as pessoas começarão a ter mais poder.
E elas não vão mais precisar desses reinos do mundo, que é um presidente. Por exemplo, hoje, olha o Brasil, nós temos um presidente que uma parte ama ele, uma parte odeia. Isso é uma coisa que vai acabar. Então, mas ela não vai chegar e acabar de uma hora para outra. Vai ter um milênio para ser resolvido essas coisas, dia a dia, entendeu? Deus vai deixar que os homens vão resolvendo as coisas, como sempre, né? Mas baseado no reino, na... Ai, como é que se diz? É teocracia, né? Acho que é enfim, baseado no Evangelho. Então, esse reino, que é pedra cortada sem mãos, sem o auxílio de mãos. Esse reino, ele... Fiquem atentos, porque o Senhor, ele tem coisas para serem ensinadas para quem ouvir ele. São coisas muito grandiosas. E, enfim, o Senhor vai instituir o reino dele. E as coisas vão ser desse jeito. E vai ser a única coisa que vai ter poder contra as coisas, calamidades que vão acontecer na terra. E mesmo que a pessoa morrer, ela vai morrer estando em Cristo. Existe a ressurreição. Mas tá bom, eu acho que eu consegui explicar um pouco sobre isso, porque faz parte da criação. Então Deus, o que eu fiz nos outros vídeos? Eu falei da criação. Só que Deus, ele tem um propósito na criação. O homem perverteu, Satanás bagunçou tudo, um monte de coisas. Informações foram escondidas, coisas importantes, mas Deus tem um plano e tudo vai ser restaurado. E esses reinos da terra vão ser todos consumidos pelo poder de Deus. Não é que ele vai chegar e tacar fogo. O reino dele vai começar a ter poder e vai engolir os outros. Assim como hoje um país grande quer dominar o mundo, ele vai chegar e vai dominar o mundo em cima de qualquer outra coisa. Isso é uma coisa muito real, isso vai acontecer. Eu estou falando porque eu tenho... O meu sentimento fala, eu sei, isso é, e vai ser com certeza em pouco tempo. Então é isso. Eu acho que eu consegui explicar por que eu quis falar de Daniel, né? Porque a criação tem um propósito e um começo, meio e fim. E o final é esse. Aqui na Terra, o reino de Deus ser instituído. A primeira vez foi instituído e Jesus Cristo foi crucificado. Aí depois os apóstolos foram mortos. Mas agora quando Jesus Cristo voltar, ele não vai ser morto, ele já morreu, ele já é imortal. E agora ele vem como um Deus, com todo o poder, e o reino dele vai ser estabelecido com poder. Tá bom? Eu acho que eu consegui explicar o que eu quis dizer. O propósito da criação, ele tem um começo, meio e fim, tá?